Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estar aqui hoje com mais uma videoaula dessa playlist de estudos de vocês que os engenheiros solidários do campus Caraúbas, o FESA, por meio do Enem Solidário, estão proporcionando. Sou Alisson Suassuna, aluno do curso de Engenharia Civil, e hoje venho com um tema bastante pertinente em todas as explicações do Enem, que é o tema de inequações do primeiro grau, dessa parte de matemática. Vamos fazer toda a parte introdutória e seguir com questões para o melhor entendimento desse tema, que é bastante pertinente, como já falei. Introdução. Uma inequação do primeiro grau é toda desigualdade que envolve expressões algébricas de modo que a incógnita esteja em primeiro grau. Ou seja, o maior expoente dessa incógnita tem que ser igual a 1. Aí temos exemplos que a gente vê justamente que diferencia a equação da equação é o sinal que a gente vai ver mais adiante, que é justamente a simbologia. Pode ter essas quatro simbologias. Esse primeiro sinal é maior que, o segundo, menor que, o terceiro é maior que ou igual, e o quarto é menor que ou igual. Uma resolução de uma equação de primeiro grau. Como se dá? Basicamente, é igual à resolução de uma equação do primeiro grau. De forma geral, como a gente aprende no ensino médio, deixa o que é letra para um lado e o que é número do outro. Do que é letra geralmente do lado esquerdo e o que é número do outro. Aí, pegando esses exemplos aqui bem simples, a gente pode resolvê-lo. Tem algumas propriedades, vou falar mais à frente, para não causar erros. Mas, basicamente, vai deixar o que é letra de um lado, o que é número do outro, por meio de propriedades matemáticas que são válidas, tem que ser levado em consideração isso e vamos falar mais à frente. E a gente encontra a solução que x é menor ou igual a 3, para esse exemplo. Logo, a solução da equação são todos os números reais menores ou igual a 3. Podem ser representados como? Podem ser usada a notação de conjunto, que seria o conjunto de solução, seria o quê? X pertence aos reais, tal que x menor ou igual a 3. Ou usando a notação de intervalo, seria a solução que aberto para o menos infinito e fecha até 3, esse intervalo. Também poderia ser usado uma expressão gráfica, assim como para mostrar esse conjunto de solução. Eu tinha falado as propriedades que são válidas, né, para as inequações, propriedades da desigualdade. Temos 4 propriedades. Aqui já vem as primeiras duas. Somar ou subtrair qualquer número ou incógnita nos dois primeiros membros de uma inequação não altera o sentido da desigualdade. Por exemplo, que a gente tem 4x menos 20 maior do que 2x mais 8. A gente pode subtrair o 2x de ambos os lados, já para isolar, que é incógnita de um lado, e também depois lá na frente a gente vai somar o 20 nos dois lados, já para isolar. Isso é permitido, não vai alterar o sinal da desigualdade. Aí está ok. Outra propriedade, multiplicar um número positivo em ambos os lados, os membros de uma inequação, não altera o sentido da desigualdade também. E a gente usa essa propriedade muitas vezes, né? Justamente para encontrar o valor dessa incógnita. Aqui pode multiplicar que não vai alterar. E a quarta e última propriedade, essa aqui causa muito errinho que a gente já pode ver, e é um erro que vai mudar toda a interpretação de uma questão e toda a sua solução. Multiplicar um número negativo em ambos os lados, em ambos os membros de uma inequação, inverte o sentido da desigualdade. Por exemplo, a gente tem o 16x menos 30 maior do que o 20x mais 10. Resolvendo aqui, aí chegando na parte que esse menos 4x ficou maior do que 40. A gente quer deixar incógnito um número positivo, né? Então pode multiplicar pelo menos 1. Mas, ao fazer isso, a gente vai mudar o sinal da desigualdade, que está maior com 4x menor do que o menos 40. Sempre se lembrar nisso. Que daria no mesmo que trazer o que é incógnito para esse lado, que é número para o outro. Com isso, com todas as propriedades, a gente já está apto a entender questões. Vamos começar com uma questãozinha aqui que foi muito bem elaborada. Questão essa que proporcionou muitos erros,
na parte dos alunos, né? Por descuido, porque é uma questão fácil, mas que precisa de interpretação. Vamos primeiro ler aqui por parte. O gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 10 em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$ 80 com transporte. Bem, aqui o gerente está fazendo esse estudo e já tem dois grupos de pessoas, os que utilizam seu carro e os que não utilizam. Como a gente já pode ver aqui, os traslados ida e volta, né? Casa-aeroporto. O enunciado diz o que da questão? Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Vamos destacando aqui. O que está em vermelho eu destaquei já para a gente não esquecer, não cometer nenhum erro. Aí, para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor em real cobrado por um dia de estacionamento deve ser, no máximo, bem, ele quer saber o que torna atrativo esse grupo de pessoas utilizar seu próprio carro porque ele quer ser lucro no estacionamento. Então, basicamente, a gente tem que saber o que? Separar esses dois grupos de pessoas. O grupo 1 é as pessoas que vão de carro e as que vão sem carro. Mas as que irão de carro, como foi falando anunciado, gastam R$ 10 de combustível, mais o período mais a taxazinha que tem do estacionamento no período de 2 dias, que é justamente o que a gente está querendo encontrar, né? Então, vamos chamar esse período de 2 dias do estacionamento para quem vai de carro de X aqui. E a opção 2 não vai ter gasto do estacionamento, só R$ 80 com o transporte. Para ser atrativo, claro que esse valor dos passageiros que vão para o carro tem que ser menor, ou então, no máximo, igual ao valor de quem está gastando para quem vai no carro popular, por exemplo, né? Então, essa primeira parte, a opção 1, tem que ser menor ou igual que a opção 2. Resolvendo essa equaçãozinha simples aqui, a gente encontra esse valor de x, que seria desse período de 2 dias, menor ou igual a 70. Muitas pessoas, quando chegaram nessa questão aqui, menor ou igual a 70, já foram marcando 70. Mas tem que prestar atenção aqui, né? Esse x que a gente está chamando representa o período de 2 dias do estacionamento, que é o que é enunciado supôs, né? Aí a gente quer saber o quê? O cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo. Então, cobrado por dia, vamos dividir esse valor por 2, será 35. Então, alternativa correta, alternativa A. Aqui só prestar atenção para não cometer esse errinho besta, porque iria ganhar toda a questão por esse errinho. Falta de atenção poderia ter errado. Vamos para mais uma questão. Agora do Enem 2017, um pouco mais recente. Um motorista de um carro flex de combustível calcula que, abastecido com 45 litros de gasolina ou com 20 litros de etanol, o carro percorre a mesma distância. Bem, aqui já tiramos que essa distância D, que vamos chamar de D aqui durante a resposta, é a mesma distância, essa unidade de distância que gasta para 45 litros de gasolina ou 60 litros de etanol. O enunciado ainda fala o quê? Que devemos chamar X o valor do litro da gasolina e Y o valor do litro do etanol. A situação, e quer saber, a situação é que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol. É expressa por, primeiramente, vamos visar o rendimento. A gente sabe o que? O rendimento de X, que é o valor do litro da gasolina, em reais por litro. Basicamente, vamos fazer uma regra de 3. 1 litro de gasolina, a gente vai gastar X do valor do litro da gasolina em reais. E 45 litros, o G chamei, pode ser qualquer incógnita, chamei só porque estamos trabalhando com a gasolina em reais. Regra de 3 simples, a gente vê esse valor de G seria 45 vezes o valor do litro da gasolina. E de maneira geral, tem que explicar melhor, mas
Já poderíamos ir até direto para essa parte aqui, que é uma unidade de distância. Uma unidade de distância que percorreu 45 litros de gasolina, seria 45 vezes x, aqui diz que o valor de x. Então, a gente já encontraria aqui. Uma unidade de distância é igual a 45 litros, 45 vezes o valor do litro da gasolina. De forma análoga, acontece para o etanol. Então, não vamos repetir os cálculos. Então, a gente tem o quê? A unidade de distância, tanto para o litro, tanto para a gasolina, como para o etanol, a gente já tem, né? Então, vamos ver o que é anunciado pergunta da questão. Abastecer. A situação, a pergunta quer saber. A situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa do que abastecer com etanol. É expressa por, primeiramente, para ser mais economicamente mais vantajoso rodar com gasolina do que com etanol, deve-se gastar menos com gasolina do que com etanol, né? Então, essa unidade de distância em gasolina deve ser menor do que a do etanol. Então, 45 vezes x deve ser menor do que o 60 vezes y. Resolvendo essa equaçãozinha aqui simples, por meio de suas propriedades, encontramos o x por y menor do que 4 terços, que é exatamente a alternativa E. Aqui, prestar atenção um pouco no enunciado. Pode ter um baralhamento, mas o próprio enunciado já chama os termos, então facilitou bastante. E só marcar aqui. Vou destacar dessas duas primeiras questões um porémzinho aqui bem rapidinho. Nessas questões de inequações, geralmente, ele vai chamar, a gente vai entender que é uma inequação por maneiras práticas que o enunciado vai trabalhar. Por exemplo, aqui ele diz, a situação em que abastecer com gasolina é economicamente mais vantajosa. Vai ter uma vantagem de um lado para o outro, vai ter uma desigualdade maior ou igual. Já essa questão passada, ele diz o quê? Para tornar mais atrativo aos passageiros e o uso do estacionamento. Tem a parte de atrativo, mais vantajoso. Sempre vai ter esse enunciado. Ele não vai trabalhar de forma direta. Sempre se ligar nessas questões. Bem, já para outra questão do Enem 2011, fala o que o enunciado? Uma escola, vamos ler todo o enunciado, porque se torna um enunciado um pouco maior e depois vamos interpretá-la. Uma escola recebeu do governo uma verba de R$ 1.000 para enviar 2 tipos de folhetos pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de selos deveriam ser utilizados nesse folheto, né? Concluiu que, para o primeiro tipo de folheto, bastava um selo de 65 centavos, enquanto para o folheto do segundo tipo, seriam necessários 3 selos, um de 65 centavos, um de 60 centavos e um de 20 centavos. O diretor solicitou que se comprassem selos de modo que fosse postado exatamente 500 folhetos do segundo tipo, em uma quantidade restante de selos que permitisse o envio do máximo possível de folhetos do primeiro tipo. Ao final, ele quer saber quantos selos de 65 centavos foram anunciados. Bem, já li demais, agora vamos separar por partes aqui para ter um entendimento. Primeiramente, a gente sabe que a verba total que recebeu do governo foi de R$ 1.000 para gastar com esses 2 tipos de folheto. O folheto 1 necessita de um selo de 65 centavos e o folheto 2 necessita de 3 selos, sendo um de 65 centavos, outro de 60 e outro de 20 centavos. O diretor, que é o que manda em tudo, né, solicitou que fosse postado exatamente 500 folhetos do tipo 2. E a gente vai ter que encontrar o que para saber quantos selos dos 65 centavos foram comprados. A gente, primeiramente, tem que encontrar o quanto de folhetos do tipo 1 foram postados, que a gente chamou de X. Então, a gente sabe o quê? Que o dinheiro gasto dos folhetos do tipo 1 para o tipo 1, mais o dinheiro gasto dos folhetos para o tipo 2, devem ser menor ou igual à verba total, que foi de R$ 1.000. Então, a gente tira anunciado, já vamos pular aqui e depois voltamos para conferir o resultado. Bem, como eu falei, o dinheiro total do folheto tipo 1 mais o tipo 2 deve ser menor ou igual a 100. Do tipo 1, a gente tem o valor X, tem o X em código que a gente chamou para o tipo folheto tipo 1, e só precisa de um selo, né?
o folheto 1 só precisa de um C de 65 centavos. Mas, para o folheto 2, o diretor exigiu 500 selos vezes a soma dos 3 selos que tinha do selo de 65, mais o de 60 mais o de 20. Resolvendo essa equaçãozinha aqui, que não vamos perder tempo, porque eu já falei bastante disso. No final, a gente encontra o valor de x menor ou igual a 423,08. Trazendo para números inteiros, porque não existe esse 0,8 aqui, a gente vai trabalhar com números exatos. A gente vai chamar x de 423. Mas x é o quê? Outra questãozinha, outra pegadinha. X é o valor de folhetos, de selos de 65, de folhetos comprados para o tipo 1. Então, quantos selos de 65 centavos foram comprados? Para o tipo 1, foram comprados 423 folhetos, ou seja, 423 selos de 65 centavos. Mas o tipo de folheto tipo 2 também utiliza esse selo de 65 centavos. Então, a gente vai fazer o quê? Fazer a soma. O 423 mais 500, que dá exatamente 923, a alternativa C. Essa pegadinha a gente pode prestar atenção, sempre interpretar bem a questão, que para no final já ela feita não marcar a alternativa errada. Né? Só interpretar que o folheto 2 também tinha um selo de 65 centavos. Mais uma questãozinha. Enem 2011. Uma indústria anunciado aqui, vamos ler um pouco mais rápido, depois a gente tira o que ele traz para nós. Uma indústria fabrica um único tipo de produto e sempre vende tudo o que produz. O custo total para fabricar uma quantidade Q de produtos é dada por uma função simbolizada por CT, enquanto o faturamento que a empresa obtém com a venda da quantidade Q também é uma função simbolizada por FT. O lucro total obtido pela venda da quantidade Q de produtos é dada pela expressão, a expressão que a gente já sabe, né? Lucro é igual a faturamento menos o custo. Aí a questão fala o quê? Considera-se as funções, aí diz as funções em função de quê? Dos produtos, do faturamento e do custo, e pergunta o quê? Qual a quantidade mínima de produtos que a indústria terá de fabricar para não ter prejuízo? Indústria, empresa, qualquer ramo de trabalho. Para não ter prejuízo, deve ter o quê? Deve ter um faturamento maior ou no mínimo igual ao custo. Então, a função faturamento deve ser maior ou igual à função custo. Essa parte aqui do lucro, ele traz um pouco para confundir. A gente vê essa parte aqui e quer jogar na resolução da resposta, mas não utiliza. Para não ter prejuízo, faturamento tem que ser maior que o custo. Maior ou no mínimo igual, né? Substituindo aqui, já que ele já diz as equações, a gente vai encontrar a quantidade mínima Q maior ou igual a 4 desses produtos. Tem 4, 5 aqui. Entre os valores, a gente pode ver o conjunto de solução. Qual seria o conjunto de solução aqui? Seria esse Q pertencente aos reais, desde que o Q vai do intervalo de Q. O menor número seria aí o 4, Q maior ou igual a 4, então vai de 4 até mais infinito. Pergunta qual a quantidade mínima, então vai ser o próprio 4. Justamente a alternativa D. E a última questãozinha só para trabalhar um pouco de gráfico, questão mais recente também, do Enem 2018. Vamos ler o enunciado, depois a gente lê o gráfico. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem aqui. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Basicamente, o que a questão quer? A questão quer que a gente leia esse gráfico de maneira de conjunto. Então, vamos ler para encontrar a alternativa correta. Primeiramente, a gente vê que os valores de x e y aqui no plano cartesiano, o valor máximo dele é 10, tanto para o x como para o y, e o mínimo é 0. Então, já sabe que está nesse intervalo de 0 e 10. Não ajudou muito porque aqui já diz isso em todas as alternativas.
E outra parte que a gente pode tirar aqui para aí sim saber ler esse conjunto de solução. Os valores de x sempre serão maior ou igual aos de y. Por quê? Porque essa parte é como se essa parte tivesse o conjunto fechado. Sempre o valor de x, a base do triângulo está pintada abaixo, o valor de x sempre está sendo maior ou igual de y. Se fosse o contrário aqui, essa partezinha tracejada aqui fosse pintada, seria o contrário, os de y maior ou igual de x. Mas como não, os valores de x sempre serão maior ou igual de y. Então a gente já sabe o quê? A gente já sabe que os valores de x serão maior ou igual de y e está no intervalo tanto x como y maior ou igual que 0 e menor ou igual que 10. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa B. Bom, pessoal, trouxe essas questõezinhas de hoje para ajudar vocês a dar esse embasamento um pouco mais desse conjunto, desse estudo que eu já tive durante essa vida de ensino fundamental, médio e agora graduação. E, como falei na minha primeira aula, prestem muita atenção, porque além dos estudos que a gente tem que ter para a prova do Enem, é uma maratona realmente de estudos e tem toda a questão psicológica. Trabalhem bem isso e vocês vão se dar bem, vão conseguir ingressar no seu curso, vocês almejam, e vai dar tudo certo.